Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um curso da RL System. Meu nome é Rafael Silva e essa é a primeira videoaula do curso de CSS. CSS que é muito importante no desenvolvimento de sites, no desenvolvimento de aplicativos web que utilizem HTML. E o objetivo desse curso é aprendendo, como o próprio curso sugere, aprendendo a utilizar CSS. A gente vai trabalhar com div do HTML, que tem tudo a ver com CSS. É um cara muito importante no CSS. E, basicamente, a gente vai seguir esse curso com a ideia de ir criando um layout de site. Ok? Você que está passando pela formação de front-end da RL System, onde você provavelmente viu o nosso curso de HTML, você talvez viu também curso de HTML5, né? Talvez também já tenha visto os cursos de JavaScript, enfim, é uma formação bem completa e é importante para que você entenda tudo isso, onde que o CSS entra. Independente do que você for escolher, se você vai escolher, por exemplo, o desenvolvimento web com PHP, ou com Java, ou com .NET, Ruby on Rails, por exemplo, você vai ter a necessidade de utilizar CSS. Você vai ter a necessidade de utilizar HTML. E o objetivo do curso é exatamente esse, é mostrar então na prática como funciona o CSS, ok? Para a gente trabalhar nesse curso, pessoal, para a gente ter a possibilidade e executar os nossos comandos, a gente vai estar trabalhando com o Sublime Text, que é um editor que eu já comentei em outros cursos, é um editor bem interessante. Ele é um editor pago, mas você pode utilizar ele gratuitamente por seus projetos de estudos, etc. Você tem um tempo para utilizar ele, depois ele vai apenas mostrar para você uma mensagem, para você adquirir o produto e tal. Eu acho bem interessante esse editor, ele é bem leve, bem simples, mas você também pode utilizar o bloco de notas. Eu sempre recomendo utilizar um editor simples, mas que tem alguns recursos, como o Sublime Text, que tem o recurso de você visualizar a sintaxe, verificar os atributos da sua sintaxe, os valores da sua sintaxe, é muito importante. O Notepad++ também é interessante, mas eu recomendo aqui que você acesse o site do Sublime Text. Lá você vai ter o link download, basta baixar a ferramenta. Você tem suporte para Linux, para Windows, para Mac, tá? Então não vai ter problema nenhum em relação à versão. E eu acho interessante que você possa estar utilizando ele para acompanhar o curso junto comigo, ok? Mas como eu disse, não é empecilho nenhum você utilizar o bloco de notas ou o Notepad++, ok? Pessoal, basicamente, o que é o CSS? Tá? O CSS, então, conforme está no nosso slide, que significa Cascade Style Sheets, CSS, basicamente ele é uma linguagem de folha de estilo, onde eu utilizo ele para definir estruturas de layout, definir a parte de design, tá, da minha página, a parte de cores, basicamente o tamanho de elementos, a cor de fundo de elementos, se aquele elemento vai ter bordas arredondadas ou não, se aquele elemento, por exemplo, vai estar visível ou não. Enfim, o CSS, pessoal, ele é muito importante dentro do HTML porque é ele que gera o design da página. É com ele que eu defino a fonte, a cor da fonte, o tamanho da fonte, o tamanho da minha tabela ou da minha div. Quem não aprendeu ainda, a gente vai trabalhar com div. Se eu quiser criar um menu, e quando eu encostar nesse menu, ele vai mudar de cor, eu vou ter que aplicar CSS. Muitas das vezes eu preciso utilizar JavaScript, isso numa parte mais avançada, e para isso a gente tem os cursos posteriores. Mas você vai entender que o CSS assim como o HTML, ele é base para você criar páginas web. Se você quer criar um sistema de intranet que utiliza a linguagem, por exemplo, PHP ou Java ou ASP.NET, a tecnologia ASP.NET, você vai precisar de CSS. Tá? Então é muito importante CSS para a gente estar aplicando o design da nossa página. Então aqui eu tenho um exemplo bem básico, somente para introdução da nossa aula. Você vê, por exemplo, um exemplo de CSS.
Ali no primeiro momento eu estou alterando o body do meu HTML. Body basicamente seria o corpo da minha página, onde eu estou definindo uma cor de fundo. No segundo exemplo, eu estou trabalhando com o elemento H1 do HTML, mudando a cor e o alinhamento do texto. E no segundo é a tag P, que é basicamente uma tag de parágrafo, onde estou alterando o tamanho da fonte, alterando ali primeiramente o tipo de fonte. Tá? Isso é o CSS, ok? Vocês vão perceber que é bastante simples trabalhar com CSS, mas é importante a gente ter esse conhecimento para não ter depois dúvida lá na frente, ok? Existe já, pessoal, o CSS3. Esse curso vai ensinar você o CSS básico, o CSS que você precisa entender. Posteriormente, você pode seguir indo na formação da RL System, onde você vai ter novidades do CSS3. Tá? E nessas novidades, aí você vai perceber que tem que ter o conhecimento do CSS básico, e aí você vai aprender o que veio de novidade no CSS3. Tá? Mas independente disso, você precisa dessa base de CSS. Tá? O que eu vou ensinar aqui vai servir para qualquer versão do CSS, ok? Bom, então vamos lá. Eu estou aqui com o meu editor aberto, o Sublime Text. Eu não vou entrar no mérito de download da ferramenta, porque eu parto do ponto que você tem acompanhado a formação da RL System, então você já sabe, evidentemente, como fazer o download dele ou como usar outro editor, enfim, ok? Pessoal, o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou aqui criar uma estrutura básica de HTML, tá? Que você já conhece. Então eu vou criar aqui o meu HTML, o meu head, que é a cabeça da minha página HTML, vamos dizer assim. Dentro da head eu tenho a title, que é o título da minha página. Ok? E aí eu tenho o body, que é o corpo da página. Ok? Perfeito. Isso aqui é o mínimo que eu preciso do HTML. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em File Save para salvar esse arquivo. E por ser um curso de HTML, quando eu falo HTML é um curso de CSS, mas a gente vai rodar só HTML com CSS, não há necessidade da gente hospedar esse arquivo num servidor ou executar em um servidor local. Então eu posso diretamente salvar esse arquivo numa pasta. Eu criei uma pasta chamada CSS, lá na minha área de trabalho, e vou salvar esse arquivo como index.html. Como você sabe, o index é a página inicial de uma página HTML. O Sublime Text já alterou aqui a cor para mim no momento em que eu salvei esse arquivo. Eu vou abrir aqui o meu navegador. Então está aqui, ele executou o index.html. Se você tiver alguma dúvida, você acessa a sua pasta CSS e simplesmente faz ele abrir com o navegador, tá? Então, beleza, isso é o mínimo que a gente precisa. Olha só, pessoal, o que acontece? Eu vou aqui fazer o seguinte. Eu tenho aqui, eu vou colocar um título na página, tá? Vamos chamar aqui de site em CSS. Vou salvar no Ctrl S. Ok, já está ali o nosso título na página. E agora eu vou começar a trabalhar com CSS. Existem duas formas de eu trabalhar com CSS. A primeira forma é no próprio HTML, na própria página HTML, tá? Pode ser no início do arquivo, você vai abrir a tag do CSS, que é a tag style. Aí você coloca style, type, abre aspas duplas, fecha, text, barra CSS, fecha e fecha a tag style. Isso aqui, pessoal, é a primeira forma que você tem de trabalhar com CSS. E é essa forma que a gente vai utilizar nessa aula, talvez na próxima também. Mais para frente você vai conhecer a outra forma e eu vou fazer uma breve comparação de quando usar uma ou quando utilizar outra. Tá? Então, primeiramente a gente tem que entender. Eu quero usar CSS. Abre a tag style, type, text CSS, fecha a tag. Tudo que tiver aqui dentro, pessoal, tudo é CSS, é código CSS. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: sempre quando eu trabalho com CSS, eu preciso acessar elementos da minha página.
Esses elementos podem ser elementos da própria página, como por exemplo, eu quero acessar um elemento do corpo da página, ou eu quero acessar, por exemplo, uma tag específica da página, tá? E assim por diante. Então, por exemplo, eu tenho aqui a Buddy. Buddy é a minha tag, Buddy, que é o corpo da página. Aqui eu vou colocar um texto, por exemplo, vamos lá, vou colocar aqui RL System, tá? Vou salvar. Olha só, tá ali. Beleza. O ideal é colocar aqui numa tag P, né? Isso aqui é HTML. Conforme a gente já viu no curso anterior de HTML. Por quê? Porque é um parágrafo, então o ideal é abrir a tag P e colocar ali o texto. Perfeito. O que acontece? Eu quero, por exemplo, pessoal, mudar o fundo da minha página. O fundo da minha página, quem é responsável por ele é o Buddy. Então, via CSS, o que eu vou fazer? Eu vou acessar o Buddy. Quando eu quero acessar uma tag, eu digito apenas o nome dela, como por exemplo Buddy. Abro e fecho chaves. Sou obrigado a abrir e fechar chaves. Tudo que eu colocar dentro da abertura e o fechamento da tag é código CSS e esse código vai pertencer à tag Buddy. Então, se eu, por exemplo, colocar aqui, ó, background, color, e aí vem a cor. Por exemplo, eu vou colocar aqui a cor C0, 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 que é um cinza, ponto e vírgula. Tá? Então, esse é o primeiro comando. Olha só o que vai acontecer na minha página. Perfeito. Eu acabei de colocar o valor, o fundo da minha página, um valor cinza. Eu posso colocar, por exemplo, o valor preto, que seria, se eu não me engano, 00. Tá aí. Ou eu posso colocar branco. Ou não colocar nada, porque não colocar nada vai ser branco igual. Tá? Como que eu encontro essas cores aqui? Se eu não me engano, eu já mostrei no curso de HTML. Mas, se você acessar o próprio site da RL System aqui, ó, rlsystem.com.br/tabelas-cores-html, olha só. Você vai perceber aqui que foi montado exclusivamente para a nossa formação front-end uma tabela de cores, onde você tem o código hexadecimal. E isso aqui, pessoal, não se preocupe em decorar. Com o tempo você vai aprendendo. Tá? Eu, particularmente, quando não conheço alguma cor específica, eu procuro no próprio site aqui, né? Ou em outros sites, ou em outras tabelas, ou até em ferramentas de editor, como por exemplo Photoshop, Fireworks, onde eu pego uma cor específica lá e pego esse valor. Então, por exemplo, se eu quero aqui utilizar esse fundo aqui, ó, tá aqui a cor, ó, vou pegar, vou colocar aqui, pronto, vou atualizar, tá aí. Está aqui a nossa página. Perfeito, eu acabei de acessar esse elemento. O que acontece, pessoal? Se eu quero agora, por exemplo, acessar a tag P, abre e fecha chaves. Aí eu vou, por exemplo, dizer para ele que eu quero que o background dele, por exemplo, a cor do background seja 000, ou 6 vezes o 0, tá? Que vai ser a cor preta. Olha só o background dele. Beleza, tá ficando legal isso aqui? Não, mas eu só quero que você aprenda um pouco. Não é a gente não vai construir nenhum layout agora, nessa aula. Então, vou fazer o seguinte, se o background dele é preto, vamos colocar a cor da fonte como branco. De quem? Da tag P, ó. Vejam bem, eu estou alterando o elemento da tag P. Então, eu vou colocar aqui embaixo, color, FFFF. 6 vezes o F é branco. Tá? Na nossa tabelinha aqui, vamos ver se tem. Aqui não tem tem sim, ali ó, FFF, tá? Olha só, perfeito, agora sim. Então eu acabei de alterar do elemento P. Só para você ter uma ideia, pessoal, se eu escrever dentro do Buddy, mas fora da tag P, como por exemplo XXX, ou melhor, curso de CSS, e atualizar, o que vocês percebem? Primeiro, o fundo não está preto. Segundo, a letra não está branca. Por quê? Porque notem que esse estilo que eu estou definindo via CSS, eu apliquei exclusivamente às tags P. Isso significa que todo elemento que tiver um parágrafo
vai ter esse estilo. Se eu, por exemplo, vier aqui embaixo e criar um outro elemento P e colocar, por exemplo, aqui cursos online, ó, e atualizar, automaticamente ele também vai ter aquele mesmo estilo. Isso porque eu defini diretamente na tag P, certo? Agora, pessoal, se eu, por exemplo, definisse isso na Buddy, tá? E não especificamente na tag P, todos os atributos da Buddy teriam o que eu tivesse definido aqui. Isso só iria mudar se a tag P, por exemplo, sobrescrevesse, ou seja, vocês observaram que o background é azul na Buddy, tá? Aqui é azul. Mas, apesar da tag P, a RL System deveria também ter o background azul. Ela é preto. Por quê? Porque eu escrevi que a tag P vai ter o background preto. Então, ele vai sobrescrever. Ok? Bom, essa é a primeira aula, tá? Bem simples mesmo, só para você entender o básico. A gente dá sequência na próxima aula. Um grande abraço e até lá.